No Momento de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre depressão. Doutora, o que é a depressão? A depressão é um transtorno do humor, caracterizado por um humor deprimido, um humor triste, ou pela perda do prazer pelo interesse das atividades do cotidiano. Essa alteração, ela tem que estar já existente há um período, no mínimo 2 semanas, e tem que causar um prejuízo à qualidade de vida do indivíduo. Qualquer pessoa pode ter depressão? Sim, na prática, para a depressão não há barreiras. É claro que existem algumas depressões específicas. Por exemplo, às vezes a gente tem que aprender para diferenciar a depressão de um luto, ou a depressão do pós-parto, a melancolia do pós-parto. Existem situações específicas da depressão, mas a depressão ela não é limitada nem por idade, nem por gênero, nem por raça. Doutora, e como fazer o diagnóstico da depressão? Você deve procurar o seu clínico geral ou o seu psiquiatra se você tiver alguns sintomas característicos, como um humor deprimido, uma perda do prazer pelas atividades do cotidiano, uma alteração do sono, pode ser uma hipersônia ou uma insônia, uma alteração do apetite com aumento ou perda de peso, uma alteração da capacidade de concentração, uma agitação psicomotora ou depressão psicomotora, um sentimento de culpa exagerado ou um sentimento de inutilidade. Existe a DSM, que é uma forma de regularizar o diagnóstico de todos os transtornos psiquiátricos. Quando existem 5 desses 9 sintomas descritos e eles estão presentes há mais de 2 semanas, a gente caracteriza o paciente como um paciente com depressão. Como a depressão pode ser tratada? A depressão ela deve ser tratada com antidepressivos e também com a psicoterapia. Os antidepressivos, o mais comum é a gente utilizar os inibidores da recaptação de serotonina, que são remédios que aumentam a ação da serotonina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, a partir do momento que a gente trata a base química da depressão, a gente também vai tratar todo o distúrbio das ideias, do pensamento e da emoção. Se a gente atua nos dois lados, tratando a parte química com um antidepressivo e esse transtorno das ideias, do pensamento e da emoção com a psicoterapia, que é a cura através das palavras da terapia, a gente consegue devolver ao indivíduo uma vida plena e com qualidade. O preconceito atrapalha o tratamento? Sem dúvida. A pessoa primeiro ela precisa aceitar que ela está depressiva para ela poder buscar ajuda. Se você fica negando, o que é muito comum, muitas pessoas acreditam que é falta de vontade, que é preguiça, é falta de determinação e não conseguem realmente entender que aquilo é uma patologia, elas não vão buscar ajuda. E existe toda uma carga de julgamento em torno desse diagnóstico. As pessoas acabam querendo que a própria pessoa saia disso sozinha, quando muitas vezes ela precisa de ajuda, tanto de um psicoterapeuta, através da terapia, quanto do próprio remédio, que um psiquiatra ou um clínico geral vai poder passar. O que a pessoa pode fazer se sentir que está deprimida? Ela deve buscar o seu médico, contar os seus sintomas, explicar o que ela tem sentido. O médico vai fazer perguntas de volta, tentando elucidar melhor os sintomas para poder chegar ao diagnóstico. E chegando no diagnóstico, ele vai poder oferecer todo o tratamento adequado para que ela possa retornar à qualidade de vida que ela tinha antes de desenvolver essa doença. E para encerrar a entrevista, o que a senhora deixa de dicas aí que não podem faltar nessa questão do tema depressão? É importante a gente compreender que o primeiro passo para buscar uma mudança, para ter um tratamento, é você aceitar a possibilidade de você ter uma doença e pedir ajuda. Se não é aceito esse momento, se não procura-se ajuda, o tratamento também não vai conseguir ser alcançado. Então a gente tem que se livrar do preconceito, a gente tem que se livrar de todos os nossos pré-julgamentos e entender que nem sempre a gente vai conseguir resolver os nossos problemas emocionais sozinhos. E que não é só gente louca, gente desequilibrada, que tem que tomar remédio psiquiátrico ou que precisa ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Isso tudo é, na verdade, uma busca por uma saúde mental adequada e por uma vida mais equilibrada e mais plena. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde.